eu queria falar nessa noite, de certa forma até linkando com o que nós fomos no ano passado, sobre o papel da igreja, sobre como ser igreja, sobre como deve ser a igreja do Senhor. Amém, meus queridos? E eu queria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Amém? O tema da ministração está aqui, o tema da ministração. Coloquei assim, olha aí, é bonito, ó. A igreja e a nova ordem mundial. A igreja e a nova ordem mundial. Fala nova ordem mundial, né? Parece que o povo fica com medo, tudo e tal. Eu espero que não cause polêmica a ministração, sinceramente. Amém? Bora ler lá? Tá na NAA, né, Pedro? Por que não? Tem um problema na versão? Tá bom. Bora ler nessa versão aqui, depois eu leio na minha aqui. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? Não, não tem condição. Bora ler aqui. As versões são diferentes. Eu vou acompanha aqui comigo, tá? Estamos começando outra vez a recomendar a cada um de nós? Ou será que temos a necessidade, como alguns, de entregar carta de recomendação para vocês, ou pedi-la a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Abaixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, meu Pai. A Tua palavra que esmiuça a pedra que é o nosso coração e a transforma num coração de carne, pronto para ser trabalhado por Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que a Tua palavra possa aqui encontrar corações férteis e assim crescer e multiplicar em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém, meus queridos? Queridos, vamos primeiro ao contexto, né? Carta de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa foi uma das cartas mais difíceis de ser escrita pelo apóstolo Paulo. De todas as cartas, o apóstolo Paulo escreveu, pelo que eu me lembro, 13 cartas. 13 cartas que estão contidas aí no nosso Novo Testamento. E das cartas que ele escreveu, como é que eram essas cartas? Ele abria as igrejas, né? O apóstolo Paulo era um fundador de igrejas. Na verdade, até essa é o que é ser apóstolo. Hoje em dia tem trocentos apóstolos, né? Você vira a esquina, tem apóstolo. Faz curso de apóstolo por correspondência hoje em dia. Mas na verdade, o que é apóstolo? Apóstolo é um fundador de igrejas. Ponto. Fundador de igreja. A gente poderia dizer de certa forma, o apóstolo dessa igreja é o pastor Xavier, porque foi através dele que essa igreja foi fundada. Certo? Apóstolo quer dizer isso. E Paulo era um apóstolo. Ele era um fundador de igrejas. E ele fundou várias igrejas. E qual era a forma dele se comunicar com essas igrejas? Eram cartas. Quando ele sabia que algo estava indo mal numa igreja, quando ele sabia que estava precisando falar, alertar algo, ou mesmo quando ele queria apenas instruir, ele fazia o quê? Ele enviava cartas. E essa carta foi a carta mais difícil de ser escrita por Paulo. Ele fala que foi uma carta que ele escreveu com lágrimas. Ele escreveu angustiada essa carta. Teólogos dizem, até eu vi uma frase interessante de um teólogo, que ele resumia assim: é como se o pergaminho da carta de 2 Coríntios tivesse mais lágrimas do que tinta. Paulo estava extremamente angustiado, basicamente por 3 razões ele estava angustiado. A primeira razão é o quê? A gente pode dizer que Paulo estava passando por uma espécie de estresse pós-traumático. O que aconteceu? Paulo escreveu essa carta lá na cidade de Éfeso. Logo que ele saiu da cidade de Éfeso, na verdade. E ele tinha sido preso na cidade de Éfeso, uma das piores vezes que ele ficou preso. Porque ele chegou lá em Éfeso, e Éfeso era um centro de adoração à deusa Diana.
também conhecida como a deusa Ártemis, atualmente conhecida como a Mulher Maravilha, é a mesma deusa, certo? A Diana dos Efésios, Ártemis. E ele chegou lá, e o que aconteceu? Ele começou a ministrar a palavra de Deus ali naquele lugar, e muitas pessoas se converteram, de modo que o templo da Diana, o templo de Diana, ficou esvaziado. Os líderes religiosos daquele local pegaram Paulo e prenderam Paulo e maltrataram muito de Paulo dessa vez. Foi a vez que Paulo mais foi maltratado. Tanto que ele até fala que ele sobreviveu, porque ele manteve firme a esperança dele daquele que ressuscita os mortos. Porque se não fosse isso, ele tinha morrido. Abrindo parênteses, hoje vai ser meio um estudo, amém? Eu confesso, aumentando o meu parêntese, vamos já voltar. Sou pastor, certo? A Bíblia fala que ele escolheu um para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres. Eu sou pastor, mas eu confesso que eu vejo mais em mim características de mestre. Eu amo ensinar, eu amo ser professor, Peço até perdão aos meus alunos, talvez eu não seja tão bom professor de prática, porque eu cobro muito. Mas teoria eu gosto, eu sou, modéstia à parte, eu acho que eu sou um bom professor. Então hoje vai ser meio que um estudo aqui, amém? Mas altamente necessário. Voltando à nossa ministração. Paulo havia sido preso da pior forma possível, quase morto. Ele fala que era como se todo o tempo a sentença de morte pairasse sobre ele. Já pensou você todo o tempo aquela situação? Será que eu vou morrer agora? Será que eu vou morrer hoje? Será que amanhã eu vou amanhecer vivo? Assim estava Paulo. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, porque essa carta foi difícil de ser escrita, devido à própria relação dele com a igreja de Coríntios. Coríntios era uma igreja meio complicada. Coríntios. Tudo que parece que envolve esse negócio é complicado, né? O time Corinthians é horrível. Coríntios também era uma igreja complicada, certo? E o que acontece? Paulo passou aproximadamente, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, 1 ano e meio trabalhando lá na igreja de Coríntios. Trabalhou, investiu, ele fundou a igreja de Coríntios. Tanto que onde ele andava por aí, depois lá em Atos a gente pode ver, que ele cita Coríntios como exemplo. A igreja de Coríntios, a princípio para Paulo era uma igreja como exemplo. Só que o que acontece? Depois que ele saiu de lá, ele começa a receber notícias de que a igreja anda mal, de que a igreja está quebrando, porque se levantaram lá falsos líderes e falsos mestres. Aí Paulo, sabendo disso, ele fala, olha, eu vou já ir com vocês. Só que acontece que Paulo foi preso e não deu para ele ir lá. Aí foi o que os mestres lá queriam para o quê? Está vendo, olha, Paulo é um mentiroso. O ministério de Paulo é fraco. Ele fala as coisas, mas ele não cumpre. Então Paulo teve que pegar essa carta e também fazer uma defesa do seu ministério, porque a sua autoridade lá estava questionada. Ou seja, ele já estava triste, porque ele foi preso de uma forma muito ruim. Para completar, a igreja que ele cuidou, que ele fez crescer, estavam lá, de certa forma, traindo ele, né? Estavam lá dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, que o ministério dele era um ministério falho, e etc. Mas, queridos, apesar de tudo isso, e voltando, né, eu lembrei, lá em 2 Coríntios, eu acho que eu tenho anotado aqui, capítulo 2, versículo 12, ele até fala, isso estava agoniando muito ele. Ele fala que ele chegou lá na cidade de, em Troade. Chegou lá na cidade, ele começou a ministrar lá em Troade, só que mesmo as portas estando abertas para ele, tá aí, ó. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim. Próximo. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Como assim não encontrei Tito? Ele, sabendo de tudo isso, mandou Tito ir lá. Tito, tem até a carta de Tito, né? Tito, vai lá em Coríntios, vê o que está acontecendo lá e me traz notícia. Só que ele foi para Troade pensando que Tito ia estar lá para contar para ele. Chegou lá, Tito não estava.
Aí pronto, aí angustiou mais ele. Tanto que ele fala, olha, eu preguei lá, as portas estavam abertas, mas eu não estava com paz de espírito. Tanto que eu me despedi deles e fui para Macedônia. Mas aí vem o terceiro ponto, que é o que vai servir de base para a nossa ministração. Só um momento. O terceiro ponto que angustiava mais Paulo era o pensamento: será que aquilo que foi plantado em Coríntios, o evangelho que lá foi ministrado, vai frutificar? Em outras palavras, Paulo já tinha usado muito Coríntios como exemplo, e ele tinha medo, de certa forma, de que o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, na comunidade de Coríntios, contaminasse a imagem do evangelho. Porque ele já tinha ido em Éfeso, eu anotei aqui o caminho dele, depois ele foi para Éfeso, Macedônia, Filipos. Onde ele ia falando das coisas boas da igreja de Coríntios. Só que aí começou a acontecer isso, e isso começou a angustiar o coração de Paulo. Paulo não era desses, a gente olha assim, né, parece até às vezes que Paulo está de mimimi. Não, a maior preocupação de Paulo era com a imagem da igreja na sociedade. A imagem da igreja que estava nascendo. Ali no meio da cultura helênica. E aqui vem o nosso primeiro ponto de hoje. O primeiro ponto que nós temos que ter em mente. A igreja do Senhor precisa ser diferente do resto da sociedade. A igreja do Senhor precisa ser diferente do resto da sociedade. Porque era essa a grande questão. Porque na igreja de Coríntios estava acontecendo a mesma coisa que acontecia nas seitas judaicas, estava acontecendo a mesma coisa que acontecia nas outras religiões, e isso não podia acontecer na igreja. Então, nós, como igreja do Senhor, precisamos ser diferentes. E ser diferente de que forma? Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Então, nós, como igreja do Senhor, precisamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. É preciso que seja implantada uma nova cultura. É preciso que nós tomemos atitudes diferentes. Os mais antigos, eu acho que aqui o maior tempo de convertido talvez seja o seu Jonatas e a dona Rosa. Eles devem lembrar que havia um tempo onde havia diferença entre cristãos e não cristãos. Você sabia perceber, não, aquela pessoa é uma pessoa da igreja, aquela pessoa é um crente, aquela pessoa, ela age de maneira diferente, ela fala de maneira diferente, ela se expressa, ela se comporta de maneira diferente. Só que vocês vão de concordar comigo, que hoje em dia não está mais assim. É como se não houvesse mais essa tentativa de fazer uma contracultura. Ah, lá vai o pastor Érico usando termos esquerdistas. Mas é verdade, os filhos das trevas são mais sábios que a luz. Termo contracultura, o que é uma contracultura? Contracultura foi um termo elaborado lá em 1960 nos Estados Unidos, que dizia o quê? É preciso quebrar as bases dessa cultura já existente e que se faça uma nova cultura. Quando Jesus morreu e ressuscitou, era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava elaborando, ele estava inaugurando um novo tempo, uma nova cultura, que iria quebrar com as culturas, com as questões existentes na época. Cultura helenística, cultura romana. Nós precisamos ser diferentes. Só que hoje parece que cada vez mais a igreja está aculturada com o mundo. É difícil agora nós notarmos diferença. Nós não somos iguais, queridos. O mundo. Nós precisamos ser diferentes. A palavra do Senhor precisa manifestar de certa forma esse impacto
na vida das pessoas através do quê? Da diferença. Queridos, não existe nada comparado a o que Jesus fez. E esse é o maior trunfo, por assim dizer, do cristianismo. As outras religiões, todas elas têm similaridades, mas nós não, nós somos diferentes. Eu até anotei aqui um trecho de uma música, que eu até passei recente por Ezequias, que ela expressa bem isso. Só um momento. A ressurreição de Jesus é o nascimento de um novo mundo. Jesus veio estabelecer uma nova ordem mundial, uma contracultura. Aí vem o trecho da música que eu falei. Quantos reis descem de seus tronos? Quantos senhores vocês lembram que já abandonaram suas casas? Quantos grandes se tornaram o mínimo por nós? E quantos deuses derramaram seus corações para viver um romance em um mundo que está totalmente lacerado? Quantos pais deram seus filhos por nós? Só um fez isso por nós: Jesus Cristo. Nós não somos iguais. A igreja precisa agir de forma diferente. É preciso que a igreja volte a ter essa atitude de ter uma contracultura frente ao mundo, de ser diferente. Paulo se questionava se a igreja de Coríntios havia sido capaz de se estabelecer como uma contracultura dentro da cultura helênica. Como eu estava falando, né? Bem antes mesmo, acredito agora, que eu confesso que eu não peguei mais essa época. Antes, você ia fazer um negócio, por assim dizer, não, eu sou cristão, a pessoa tinha maior respeito por você. Agora, hoje em dia, eu já ouvi o termo: a pior coisa é fazer negócio com crente. Tem pessoas que já criaram estigma com cristãos. Por quê? Por causa disso. Os cristãos estão cada vez mais parecidos com o mundo. Cristãos estão cada vez mais quebrando essa imagem, que era isso que amedrontava Paulo. Nós temos que ter cuidado com a imagem da igreja, queridos. Temos que ter cuidado. Ponto, a gente está hoje à meia-noite, né? Na verdade já passou. À meia-noite de hoje, domingo, começou o período eleitoral. Vocês vão começar a ver trocentos candidatos. Pastor fulano de tal, missionário fulano de tal. Eu falo aqui, pode escandalizar os irmãos, eu não voto em candidato que vinha com o título pastor fulano de tal, missionário fulano de tal. Porque para mim está desvirtuando. Está desvirtuando. Se você é pastor na igreja, apoie alguém. Se você quer ser político, não use o termo pastor, missionário, que quer que seja, para iludir os irmãos. Não voto. Se eu fosse de São Paulo, não votaria em pastor Marcos Feliciano. Não votaria. Pastor Everaldo, preso. Que vergonha, queridos. Aí é o que a Globo quer. Aí a Globo enche lá, pastor Everaldo preso. Pastor, em caps look. Pastora Flor de Lis. Nós temos que ter cuidado. Até porque está lá, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Mas eu estou falando para mim, eu não voto. Não voto. Precisamos votar em cristãos? Sim, correto. Mas eu não voto nesses que eu vejo que querem usar de seus títulos para manipular. De certa forma era isso que estava acontecendo lá em Coríntios. Os mestres lá, os pastores lá, estavam usando seus títulos para jogar a igreja contra a sã doutrina de Paulo. Aí por isso que entra, lá, coloca lá, 2 Coríntios 3. A partir de tudo isso, entra aqui no 3:1. Entra aí nesse versículo. Estamos começando outra vez a recomendar nós mesmos. Em outra palavra, Paulo está falando, cara, será que agora a gente vai precisar ter uma carta de recomendação? Olha, fulano de tal é gente boa. Olha, confia em fulano de tal, porque ele é cristão. Em outras palavras, Paulo está precisando disso. Vai ter que fazer isso agora? Mas Paulo conclui, coloca lá no 2. Paulo, em outras palavras, ele pergunta e ele mesmo responde. Não.
Não será preciso. Porque vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Por todos. Em outras palavras, isso é que Paulo está falando. Não será preciso. Porque o nosso próprio comportamento como igreja vai manifestar que somos diferentes. E é isso que eu quero trazer essa noite. Nós precisamos nos comportar de maneira diferente. Porque é a forma de nós nos comportarmos que vai causar impacto nas outras pessoas. E assim vai atrair mais pessoas para Cristo. Porque as pessoas vão ver algo diferente em você. Queridos, a melhor forma de evangelizar é através do testemunho. É a melhor forma. Através das suas ações, as outras pessoas vão ver que há algo diferente em você. Através das suas ações, as pessoas vão até você e vão pedir conselhos. Porque vão ver em você uma pessoa sábia. Vão ver em você uma pessoa decente. Agora, se você não se diferenciar, você vai ser só mais um na multidão. Aí reclama, eu não ganho ninguém para Cristo, eu não trago ninguém para a igreja, eu não consigo falar de Jesus. Claro, talvez você não esteja sendo diferente a tal ponto das pessoas perceberem isso em você. É preciso que sejamos diferentes. É preciso que sejamos, minha aguinha, é preciso que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque foi isso, queridos. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele inaugurou um novo mundo. E Ele estabeleceu que nós seríamos aqueles que iriam divulgar esse novo mundo. E agora nós entramos no segundo ponto da ministração, segunda parte da ministração. O novo mundo daquela época, existe um novo mundo maior. Qual é o novo mundo? A nova aliança que nós temos em Cristo. Mas o mundo da época lá, é igual ao mundo de hoje? Pergunta. O mundo de 2000 anos atrás é o mesmo mundo de hoje? Não, não é. O mundo de agora será igual daqui 2000 anos para frente? Não será. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. A igreja, a carta, ela deve servir tanto para 2000 anos atrás, quanto para agora, quanto para 2000 anos na frente. Diversos problemas havia no passado, guerras, violência. Diversos problemas haverá no futuro. E para tudo isso a carta que Cristo quer que sejamos tem que servir. E aí eu volto para o nosso mundinho de agora aqui. Para vocês, qual é o maior problema do mundo hoje? Pense aí no maior problema do mundo hoje. Vamos entrar na parte polêmica. Oi? Geral. Tudo acontece, eu acho, por causa disso que eu vou falar. O maior problema do mundo, queridos, é a desigualdade. Desigualdade, por isso que eu falei que é polêmico. Falou de desigualdade, os crentes já começam, ai meu Deus, vai lá vir papo de esquerda, papo de esquerda. Não, queridos. É fato ou não é fato que o mundo é desigual? É fato ou não é fato que hoje morrem pessoas de fome? Pessoas morrem de fome. Queridos, isso é fato. Negar isso é burrice. Se você sair aqui, sei lá, se você ir para uma área mais periférica da cidade, você vai ver crianças desnutridas. Você vai ver pessoas sofrendo, tudo por causa de quê? Da desigualdade que há no mundo. Nosso mundo é desigual. E é isso, essa desigualdade, ela tem que ser inaceitável.
Essa desigualdade é criminosa, por causa disso pessoas morrem. Ou você vai dizer que tem o mesmo tratamento a pessoa que vai no Adventista e vai no João Lúcio? Vai dizer que tem o mesmo tratamento lá no Sírio-Libanês e aqui no 28 de agosto? Não tem. Tá aqui minha tia que já trabalhou lá. Não tem. A desigualdade mata, queridos. E se a carta de Cristo, nós estamos escrevendo uma carta ao mundo, essa carta com certeza, ela passa por esse problema da desigualdade. Que na real, a igreja foge. Não sei as outras igrejas, a igreja brasileira foge. A igreja brasileira escolheu pegar essa questão e jogar para as trevas. Pega, esquerda, vocês que cuidam disso. Mas não, queridos, é papel da igreja combater essa questão. É papel da igreja. Quando eu falo desigualdade, eu falo muito na questão. Tá aqui, eu anotei o ponto. Ó. A igreja precisa ter um olhar diferenciado em relação à dignidade da pessoa humana. Em relação ao humano. Eu até citei isso aqui no domingo passado. A igreja não pode, a mesma igreja que apoia, diga não ao aborto. O aborto é errado? Totalmente errado. Está matando inocente, matando uma criança. Mas da mesma forma que isso é errado, gritar bandido bom é bandido morto, errado do mesmo jeito. Errado do mesmo jeito. Gritar, apoiar, pedir, clamar aqui a Deus pela paz, mas ficar feliz quando tem chacina em presídio, é errado do mesmo jeito. Nós não podemos justificar erros com outros erros. Por isso que eu falo, a igreja de Deus, a igreja de Jesus, a igreja brasileira precisa ser mais amável. Queridos, o que nos diferencia é o amor. Nosso Deus é amor. Agora, pensa só. Nosso Deus é amor. Mas aí, a igreja começa a ser raivosa. Qual foi o termo que eu usei domingo passado? A igreja raivosa. A gente olha para a igreja brasileira, a gente vê que é uma igreja raivosa. Podem falar o que quiser. Eu estou falando o que está na Bíblia. Deus é amor, ponto. Eu, Eric Manuel dos Santos Xavier, pastor dessa igreja, não concordo que bancada evangélica, os mesmos membros, sejam membros da bancada da bala. Não concordo. E ao mesmo tempo sejam membros da bancada ruralista. Não concordo. Deus nos chamou para cuidar dessa terra. Agora não, eu acho inadmissível, queridos, essa questão da mesma igreja que defende a vida por um lado, por outro lado, que condena a vida. E isso, queridos, é muito além dessa questão de direita e esquerda. É muito além. Está errado, triste aquele que usa princípios socialistas e marxistas para defender isso. Porque a palavra de Deus é a primeira a defender isso. Que se tenha dignidade da pessoa humana. É a primeira a defender que se haja uma certa igualdade. Claro, é impossível alcançar, mas nós temos que lutar por ela. E Paulo até cita isso. O que aconteceu aí? Por que eu entrei nesse ponto? Jerusalém era uma igreja que estava passando fome. Estava passando necessidade. E o que acontece? Paulo, ele fica admirado, e ele conta aí, eu acho que está lá pelo capítulo 9, que dentre as comunidades cristãs, lembra que eu falei? Paulo ia fundando, tinha lá comunidade de Tessalônica, comunidade de Éfeso, comunidade de Filipenses, comunidade de Coríntios, tinha a comunidade de Jerusalém. Elas não se viam mais como separadas. Foi criada uma sociedade única, uma sociedade multiétnica e multicultural. De forma que eles se ajuntaram entre si e ofertavam para a igreja de Jerusalém que estava passando fome.
Essa é a nova ordem social mundial, bíblica. Não é comunista, não é marxista. Deus, Jesus, Ele não quer que nós ignoramos o fato de que pessoas sofrem nesse mundo. Ah, mas pastor Érico, o bandido está lá na cadeia e tem mais a que sofrer. Jesus pensaria assim? Começa a perguntar. Todos devem pagar pelos seus crimes. Ok. Mas um erro não justifica outros erros. Porque, com certeza, queridos, até esse criminoso que está lá na cadeia, Jesus tem o desejo de salvar. Ou Jesus não quer mais salvar todo mundo? Jesus agora só quer salvar os bonzinhos. Ele mesmo fala, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A igreja precisa ter um olhar diferenciado para essas causas. A igreja precisa. Infelizmente, queridos, esse pensamento que aqui vos falo, se a cada 10 pastores você perguntar, eles vão discordar de mim. Eles vão discordar de mim. Porque é isso, a igreja brasileira está contaminada com esse mal. Pouquíssimos pastores, eu acho que iriam nessa mesma linha. Que a igreja brasileira precisa olhar de maneira diferente para os que sofrem. Precisa olhar de uma maneira diferente para os desiguais. A desigualdade sempre vai existir no mundo, mas nós não podemos ter isso como normal. Por isso que eu falei que seria meio polêmica a ministração. Mas que vocês possam entender isso no espírito, queridos. A igreja precisa ser uma igreja amorosa. A igreja precisa ter amor. Eu não estou falando aqui que a igreja precisa ficar aceitando o pecado de maneira nenhuma. Mas ela precisa amar o pecador e dar base para ele mudar. Um exemplo bem claro sobre isso. A questão da homossexualidade. Outro ponto polêmico. Com todo o respeito do mundo, um homossexual só se converteria na igreja do pastor Silas Malafaia só sob fortíssima força do Espírito Santo de Deus. Porque vocês vão concordar comigo que a atitude muitas vezes raivosa dele, com todo respeito, mais afasta essas pessoas do que atrai. Por muitas vezes a igreja erra nisso. Ela quer condenar o pecado e acaba condenando mais a pessoa e acaba afastando mais a pessoa de Deus. A igreja deve amar o pecador. E ela deve dar condições para que esse pecador possa cada vez mais largar o pecado. Porque Jesus até hoje continua falando: venha como estás. Venha como estás. E aqui na igreja isso será trabalhado. Queria encerrar, né? Só para embasar o que eu estou falando, para dizer que não é da minha cabeça. Coloca aí, 2 Coríntios 8, 9. Não, 8, 13. Desculpa. 2 Coríntios 8, 13 diz assim, ó: não se trata de fazer com que outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Pode passar. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Versículo 9, Pedro. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Isso não é discurso socialista. Isso não é discurso marxista. Embora eles até falem assim também, só que eles vão pelo caminho errado. Isso é a palavra do Senhor. E outro parênteses aqui, quando eu falo isso, não se trata apenas, o pastor quer que a igreja faça mais serviços sociais, trabalhos sociais, que ajude mais ao pobre. Também, um dos pontos, isso eu conversei com a Naira conversou comigo, quando eu assumi a igreja é isso. Sempre tive isso na minha cabeça. A igreja não pode cuidar só da área espiritual. A igreja também precisa cuidar da área social comunitária. Graças a Deus pela vida do irmão Zé Roberto, aqui mais uma vez falo, que assumiu essa parte social, tem mensalmente dado várias cestas básicas aqui pela igreja, colchões. Gente, quando eu assumi, tinha um monte de colchão aí que estava criando poeira. Agora, se você for lá, tem poucos. Por que tem poucos? O pastor sumiu com colchões? Não, o pastor doou para quem estava precisando. Porque não faz sentido estar aqui parado. A igreja precisa ajudar. Mas eu não falo somente disso. Claro, a parte social é muito importante. Mas como é que você vai transformar isso em ações, se não for por esse lado social? A partir das pequenas coisinhas, as pequenas bondades. Em resumo de tudo, nós precisamos ser mais bondosos, querido. Está lá, é fruto do Espírito Santo, alegria, paz, longanimidade, bondade e benignidade. O que é benignidade? É pensar sempre o bem a respeito do outro. Ele fez isso, mas ele também tem isso. É fruto do Espírito. Bondade é sempre ter um sentimento de empatia, de querer o bem do outro. Tá aí, empatia, outra coisa que falta muito na igreja. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Simples. Se colocar no lugar do outro. Isso é ter empatia. Nós precisamos julgar menos. Julgar menos. Porque isso é outra coisa que a gente faz bastante. A gente vê, por que fulano de tal é doutor e esse aqui não é? O fulano de tal já era filho de doutor, estudou todo o tempo em escola particular, etc. Esse aqui tinha que trabalhar durante o dia, tinha que trabalhar à tarde, ajudar em casa, cuidar dos irmãos e ainda tinha que ir para a escola pública à noite. Vão ter o mesmo resultado essas pessoas? Não venha querer me falar que é esforço, queridos. Não é esforço, é diferença de pessoas. São oportunidades desiguais. Ponto. Oportunidades desiguais. E nós precisamos, já dizia um jurista brasileiro, que eu não lembro quem, eu acredito que era o Rui Barbosa, tratar desigualmente os desiguais. Quem tem mais, que receba um tanto. Quem tem menos, que receba mais para ficar até esse tanto. Amém, meus queridos? Que essa palavra possa encontrar abrigo em seus corações. E mais uma vez aqui falo, eu não quis ofender nenhum dos pastores citados. Eu sei que tem vários irmãos que gostam deles e eu também gosto de alguns. Mas eu não quis ofendê-los. Eu só falei um fato que é de conhecimento notório de todos. Amém?